minha gente, ao vivo aqui na Face Live. Para conversar com vocês sobre esse início de 2017. Eu poderia iniciar concordando com tudo que diz a mídia, a Rede Globo, os jornalões, fazendo mais ou menos o que o Álvaro Dias, que é senador, meu companheiro aqui do Paraná, faz, concordar com tudo. Mas eu não quero que esta conversa seja para agradá-los, mas para que vocês reflitam comigo. Eu quero dizer o que eu observo, o que penso, e eu tenho uma posição privilegiada para entender o que está acontecendo no Brasil. Eu quero falar sobre a Lava Jato, sobre a soberania brasileira, sobre a corrupção. Eu vi outro dia o Dallagnol, o promotor aqui do Paraná, colocar no Twitter um artigo de uma psicóloga publicado na Folha, que dizia que, enfim, a corrupção acaba, pela sua repetição, sendo entendida como normal. Dallagnol é a entropia do sistema. Ela tem razão e você não estava errado ao chamar a atenção para esse artigo. A corrupção na política se transformou numa coisa tão repetida, tão costumeira, que a maioria dos políticos acaba realmente achando que ela faz parte do jogo. É aquela história, faz parte. Se não for assim, não é possível avançar no processo eleitoral. A corrupção se transformou para a maioria dos políticos numa coisa normal. Só, Dallagnol, que ela só existe assim por falta de uma ideologia política, de uma solidez filosófica, de um objetivo por parte das pessoas. Você acha, numa visão fundamentalista, que seria o cristianismo da forma com que você vê. A base de tudo, da solidariedade no mundo, eu não tenho muita dúvida, está suportada numa visão cristã. É o que deve mobilizar a evolução e o processo civilizatório do mundo. Estivemos enterrados no passado, com a Inquisição e tudo mais, mas nós avançamos, nós temos elaborado o pensamento cristão e nós avançamos no caminho do amor e da solidariedade. Agora, não há dúvida que no Brasil a corrupção se transformou numa onda generalizada por parte das pessoas que fazem política. Muito pouca gente se opôs a esse processo. E quem se opunha, Dallagnol, como eu aqui no Paraná, era condenado pelo judiciário com apoio do Ministério Público. Cada vez que eu denunciava um corrupto, ele me processava, a minha denúncia não andava no judiciário e eu acabava condenado porque, segundo os juízes que me julgavam, eu não podia chamar de ladrão alguém que não tivesse sido julgado em instância final. Ou seja, eu era condenado mais ou menos pelo que vocês, procuradores do grupo da Lava Jato no Paraná, fazem hoje. Para mim não havia complacência. E as condenações passaram de 2 milhões de reais. Ou seja, todo o meu salário de prefeito, deputado, governador, praticamente foi consumido nestas condenações absurdas de quem tentava defender a moral pública, defender o erário, defender o interesse do povo. Então, essa corrupção generalizada, sem sombra de dúvida, é um fato. E a Lava Jato começa, para minha alegria, lá naquele posto de gasolina de Brasília. E começa mostrando que algumas pessoas, no caso, no começo era do PP, recebiam dinheiro pelo que faziam no Congresso, manipulação de leis, e assim financiavam as suas campanhas. Mas, paralelamente ao início da Lava Jato, surge também a denúncia da espionagem dos Estados Unidos. Vocês lembram? Quando se descobriu que a presidente da República estava grampeada, que estava todo mundo mais ou menos grampeado, e a Lava Jato começa para a satisfação e alegria do Brasil. Nós estávamos vendo que alguém com coragem levantava o véu que cobria a corrupção de políticos de uma forma generalizada.
não eram só os políticos do PT, eram políticos de todos os partidos, do PP, do meu PMDB, do PSDB, eram de todos os partidos. Todos estavam naquele jogo que, como disse a psicóloga citada pelo Dallagnol, se transformou na cabeça deles numa coisa normal. Era como se fazia política no Brasil, pelo menos para eles. Não para mim, nunca para mim. Mas daí surge também, paralelamente com essas denúncias de que todo mundo estava grampeado, as insistentes viagens do pessoal da Lava Jato e do próprio juiz Sérgio Moro, aqui do Paraná, para Estados Unidos. Então, a impressão que eu tenho, e é isso que eu quero colocar para vocês, é que as investigações da Lava Jato, a mim, pelo menos, é o que parece, foram suportadas, ajudadas pelas escutas telefônicas norte-americanas. E, a partir desse momento, começaram as prisões, que forçavam delações premiadas, e uma certa quebra do garantismo jurídico, que eu quero admitir que não me causou muita espécie no momento, porque a gente quisia que aquela caixa preta da corrupção fosse realmente arrebentada e as coisas fossem reveladas com clareza. Mas o que eu vejo no desenvolver desse processo é que as investigações foram direcionadas. Se todos os políticos importantes do Brasil e que tinham importância porque manejavam o Congresso Nacional e o Executivo eram corrompidos, as investigações começaram a ter uma visão seletiva. Talvez até pela ideia de que não se pode enfrentar todo mundo ao mesmo tempo e que, se as investigações fossem seletivas, teria o apoio de quem não gostava do pessoal mais nacionalista, mais progressista, mais à esquerda, vamos dizer. E, para mim, a esquerda é definida não como o regime russo, nem nada disso. Esquerda, para mim, é a solidariedade, o amor, e a direita é o egoísmo e o individualismo. Então, a corrupção era generalizada, mas tinha um setor que ainda tinha um veso nacionalista, uma tendência nacionalista. E este pessoal é que passou a ser investigado. Talvez, eu imagino, pela seletividade das informações que os espiões norte-americanos passavam para a nossa Lava Jato. Mas daí, no meio desse processo, surge um grupo de pessoas que hoje sabemos que estão profundamente implicadas, porque apareceram nas últimas denúncias da Odebrecht, pelos vazamentos da denúncia, porque não temos conhecimento de todos, que elaboraram um projeto, Ponte para o Futuro. O que era esse projeto? Era um projeto de globalização do Brasil. Exatamente o que os interesses do capital financeiro norte-americano deseja para o mundo. O fim de um projeto nacional, de um país independente, dono das suas riquezas naturais. Era um projeto de privatização de tudo, de entrega do petróleo e de abertura da nossa economia para os interesses dos países mais desenvolvidos ou do capital financeiro que domina o mundo. Fim da aposentadoria, fim da CLT, fim da saúde pública, fim da educação, privatização disso tudo, conforme aquelas ideias do consenso de Washington. Isso tudo estava previsto na tal Ponte para o Futuro. Vai que daí aquele pessoal ligado à Ponte para o Futuro, que hoje sabemos que estava igualmente envolvido nesse processo todo, passou a não ser investigado. E surge, com o apoio da mídia, um movimento forte para derrubar a presidente Dilma Rousseff. E não estou fazendo aqui a defesa da presidente Dilma Rousseff. Eu era, no Senado Federal, oposição radical à política econômica da Dilma Rousseff, que não estava dando certo. Agora, quanto à corrupção, corrupto tem que ir para a cadeia. Então, isso tem que ser investigado, comprovado e punido dentro das regras do direito. Mas este pessoal que elaborou o projeto Ponte para o Futuro passou a ter um apoio da Lava Jato, com vazamentos e tudo mais, embora estivessem envolvidos também, eu insisto, como nós sabemos hoje, mas passou a ter um apoio da Lava Jato para o impeachment. E foram para o governo com esse projeto Ponte para o Futuro, que era o projeto de interesse do capital financeiro internacional, notadamente o capital financeiro nos Estados Unidos, capital financeiro que o Donald Trump derrotou hoje.
ganhando a eleição da Hillary, que representava Wall Street. Mas muito bem, eles foram para o governo com este processo. E daí continuam, de certa forma, sendo protegidos. Algum vazamento existe, a gente sabe que não há uma unidade absoluta no Ministério Público, nem no Judiciário, e há muita gente que quer fazer combate à corrupção, independente dos interesses dos Estados Unidos ou não, que eu acho que está por trás disso tudo, manejando e manobrando isso. Veja bem, não que não seja muito positivo o que se faz no combate à corrupção, mas há uma manobra por trás disso tudo que está levando ao predomínio de um grupo igualmente denunciado, portanto igualmente corrupto, que lançou o projeto Ponte para o Futuro, que está sendo protegido para quê? PEC 241, da liberação dos gastos para o capital financeiro e corte na saúde, na educação, na previdência, investimentos públicos. É uma espécie de interrupção do desenvolvimento brasileiro para ficar por conta dos interesses do capital financeiro com entrega de patrimônio mineral, de petróleo, de minérios de ferro e de tudo mais, inclusive da água. Chegaram a propor já, vocês devem ter notado, a privatização da água no Brasil, das reservas de água no Brasil, inclusive do aquífero Guarani, que é uma das maiores, se não a maior reserva de água potável do mundo hoje. Então, a gente pode notar como é que isso se deu com aquela gravação que acabou vazando do Romero Jucá. Ele diz o quê? Só há um jeito de parar essa sangria, é derrubando a Dilma. E daí o Romero Jucá, o Michel Temer, o Padilha e o Moreira Franco lançam a tal Ponte para o Futuro que eu já me referi, que é um projeto intriguista que acaba com a soberania do Brasil, que deixa o Brasil na condição de um Estado associado a interesses do capital financeiro internacional. Uma coisa, na minha opinião, extraordinariamente ruim para o Brasil e para todo o nosso processo civilizatório. Porque nós somos um país diferenciado no mundo. Nós não temos crise com os nossos vizinhos, nós não temos guerra de fronteira, e nós havíamos desenvolvido um processo de solidariedade e de avanço do Estado social. O Estado que respeita o trabalho, que respeita as minorias, que respeita a sustentabilidade, que garante a preservação da natureza. Era uma coisa bonita que estava acontecendo. O mesmo veso que surgiu na Europa depois da derrota do nazismo e que foi confrontado com a revolta e a volta do capital financeiro ao domínio do processo. Como é que isso se dá? Banco Central independente, fora do governo, o governo reduzido a uma espécie de gendarme, gente de arma, de polícia, contra as manifestações de um povo revoltado, o Banco Central se superpondo de forma opressiva em relação aos executivos, o legislativo dominado pelo financiamento privado de campanha das grandes empresas e o fim das garantias trabalhistas, não é? O convencionado se superpondo ao legislado. O fim da CLT, das garantias trabalhistas, das conquistas civilizatórias do mundo. Isso acontece na Europa também. Então, é o capital financeiro contra o capital produtivo e o trabalho. Isso ocorre no Brasil também com a tal Ponte para o Futuro. Então, o que nós vemos é que este grupo, igualmente denunciado como corrupto, está sendo preservado à medida em que ele realiza as tais propostas da Ponte para o Futuro, as propostas de liquidação da soberania nacional. E daí vem a PEC 241, 55 no Senado, agora a entrega de 100 bilhões de reais de patrimônio público às telefônicas, o fim da CLT, o fim da aposentadoria, o fim de todas as garantias sociais, que vão avançando à medida em que esse grupo, que, segundo as revelações da Lava Jato, é tão corrupto quanto todos os outros, que já estão punidos na cadeia e tudo mais, é preservado. Mas ele é preservado enquanto vai fazendo aprovar a entrega do Brasil, altamente festejada pela mídia. Aliás, vocês podem notar que agora a mídia, a Globo principalmente, começa a bater no Temer. Mas preserva o quê? Preserva
o que eles dizem ser a excelente equipe econômica. Ruim é o Temer. Então, vocês vejam, parece que chegou, talvez, a vez do Temer e dos seus companheiros serem liquidados pela Lava Jato. Mas eles querem preservar um entreguismo, que é a equipe do Meirelles, o fim das leis sociais, da saúde, da educação pública, da CLT e tudo mais, e a entrega do patrimônio mineral do Brasil. Vai-se Petrobras, vai ferro, vai todo o patrimônio mineral do país e nós ficamos reduzidos à condição de um Estado associado ao grande capital e aos grandes interesses. Bom, veio o impeachment, o Temer assumiu o poder e a situação que nós estamos é hoje. As delações, de certa forma, têm preservado o PSDB. Algum vazamento já mostra que o Aécio, o Serra e o Fernando Henrique estavam envolvidos na mesma coisa. O Instituto Fernando Henrique tem a mesma natureza do Instituto Lula e a mesma natureza do Instituto do Bill Clinton lá dos Estados Unidos. Financiamento privado e serviço aos interesses que os financiam. Então, o que nós vemos hoje é o entreguismo explícito do governo brasileiro, na medida em que ele é preservado, embora todo mundo já saiba que está envolvido. As denúncias estão claras aí, né? Não sou eu que faço as denúncias. As denúncias do Jucá a respeito de jabutis nas medidas provisórias no interesse da Odebrecht, as denúncias que atingem o meu partido pesadamente, e por que não dar um nome? É o Renan, o Eunício, o Romero Jucá, o Moreira Franco, o Padilha, mas todos preservados enquanto avança o processo de entrega do Brasil. Então, como é que fica o Judiciário e o Ministério Público nisso? Mas, de repente, não mais que de repente, nós descobrimos que esse pessoal que corrompia o Congresso Nacional, conforme aquele trabalho feito pela psicóloga, publicado na Folha e citado pelo Dallagnol, não corrompe o Ministério Público nem o Judiciário. Não há nenhuma denúncia a respeito do Judiciário. Ou seja, eles compravam o Congresso, mas não compravam sentença judiciária. Não existe um juiz corrupto no Brasil. Minha gente, nós temos a mesma base genética. Nós somos brasileiros. A base genética do Judiciário é a mesma base genética do Legislativo, é a mesma base genética que tem resistência à corrupção e complacência e autocomplacência com ela. Então, eu faço só essa observação a vocês. Não há nenhuma denúncia, mas nós estamos sendo conduzidos ao fim de um projeto nacional. E já foi Petrobras, já vai CLT, já vai aposentadoria, saúde, educação, e nós estamos sendo reduzidos à condição de Estado associado aos Estados Unidos. Agora, veja, no mundo, a coisa tem tido um comportamento diferente. A Inglaterra saiu desse jogo da globalização com a votação do Brexit, né? A Europa também. Na Itália, agora, o primeiro-ministro foi derrotado. Essa proposta foi derrotada. E nos Estados Unidos, o Donald Trump ganha da Hillary. E a Hillary representava exatamente o Wall Street, o domínio do capital financeiro nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, na contramão das mudanças positivas que acontecem no mundo, de independência, de soberania, de amor, de solidariedade, em contraposição ao egoísmo, ao individualismo e à brutal concentração de riqueza na mão de muito pouca gente, de muito poucas corporações, nós estamos caminhando no sentido contrário das mudanças que estão sendo feitas no mundo. Vocês olhem a Grécia destruída por essa proposta globalizante do capital financeiro, Portugal, Espanha igualmente destruído, e nós que tínhamos uma política externa de multipolaridade, ou seja, o Brasil conversava com o mundo inteiro e estava tentando se consolidar no Sul, com Uruguai, Paraguai, Argentina, os países da América do Sul, para constituir um bloco, porque nós não temos o mesmo desenvolvimento tecnológico dos países mais desenvolvidos do mundo. E esses países possibilitavam o desenvolvimento do Brasil porque eles são um interface lógico. Eles compravam muito da gente. A Argentina era o grande comprador do Brasil. Mas, de repente, cai uma política progressista na Argentina, vem o Macri. E
as denúncias. A Cristina é corrupta, o Lula é corrupto, o Evo Morales é corrupto. Só não é corrupto quem está jogando ao lado da globalização. Nós sabemos, e vocês que me escutam seguramente têm um entendimento muito claro disso, que não é assim. A corrupção atinge todos os países, é um mal que tem que ser destruído. Mas atrás dessa campanha de corrupção eu vejo uma manobra. Campanha contra a corrupção, eu vejo uma manobra. Por trás, os interesses do capital financeiro conduzindo tudo isso. Alimentando com a sua espionagem de escuta telefônica as informações da Lava Jato. E eu vejo que o fim disso pode não ser muito bom para o Brasil. Precisa haver uma resistência. Nós não podemos ser reduzidos à condição de um país de segunda qualidade, de um Estado associado a interesses econômicos, um povo mal pago, semi-escravizado, sofrendo, vendo todos os recursos minerais e toda a nossa história sendo reduzida a nada. Mas observe então, finalmente, há uma proteção para corruptos que estão no poder hoje, ou pelo menos são igualmente acusados de corrupto pela Lava Jato, mas são mantidos. Enquanto são mantidos, fazem o trabalho sujo de liquidar com o projeto de soberania nacional. São mantidos porque são contra a aposentadoria, porque são contra a CLT, porque estão entregando a Petrobras, porque querem privatizar a educação e privatizar a saúde. Transformar tudo num grande negócio, em que o amor e a solidariedade não são mais levados em consideração. Era a conversa que eu queria ter com vocês nesta segunda-feira. Eu posso não ter agradado muita gente, mas a intenção não era essa. Era levar essa minha preocupação, isso que me inquieta, isso que eu acho que estou vendo, a consideração de vocês. E eu gostaria que vocês comentassem isso no meu Face Live e a gente pudesse continuar esta conversa. Eu entrei na política imaginando que eu ia ajudar a transformar o mundo de uma forma muito positiva. Mas eu entrei denunciando a corrupção com força e nunca encontrei eco na Justiça do Paraná, no Ministério Público do Paraná, na imprensa do Paraná. Eu fui considerado, eles diziam, o Requião é louco, ele chama todo mundo de ladrão. Eu estava exatamente tentando combater esta vulgarização da corrupção na política do Estado do Paraná. E você veja no que deu isso tudo. Hoje, nós temos, por exemplo, um governador que já sofreu, ele e o seu governo, tantas acusações que tem uma rejeição de 71,8% em Curitiba. Mas na farsa da política associada com a imprensa e os interesses econômicos, ele estava ontem festejando com todo o seu staff. Ricardo Barros, Beto Richa, acompanhado de suas senhoras, a eleição do prefeito de Curitiba como se fosse uma grande vitória deles. Seria uma vitória de alguém ou uma vitória dos acertos do capital associado com capital investido em campanha eleitoral, associado com a mídia e associado com o interesse do transporte coletivo, da especulação imobiliária e de tudo mais. É isso que está acontecendo. E a tentativa que eu fiz hoje, conversando com vocês, é tentar expor para a consideração de vocês como eu estou vendo esta situação que nós vivemos na minha cidade de Curitiba, no Paraná e no Brasil. Um bom dia para vocês e obrigado por terem me acompanhado até agora.